Boa tarde, gente. Meu nome é Vitória e o meu grupo é composto por mim, pela Ana Calazas, pelo Gabriel Girão, pelo João Aguiar, pela Milena Leonel e pela Vanessa Barroso. E hoje a gente vai falar um pouco para vocês sobre a meditação Mindfulness. Antes da gente entrar no nosso foco principal, a gente trouxe um breve histórico e uma linha do tempo com marcos principais para vocês. Começando com a etimologia da palavra meditação. Meditação vem do latim meditato e significa ponderar. Algumas pesquisas e estudos de revisão mostram que essa prática é tão antiga quanto a própria humanidade. Obviamente que não da mesma forma que a gente enxerga e entende a meditação hoje, mas foram bases para técnicas que a gente foi construindo ao longo dos séculos. Então, por isso, a gente tem várias referências durante os séculos, tanto em culturas e religiões, principalmente no judaísmo, no islamismo e no cristianismo. Então, a gente não sabe ao certo qual que é a data oficial de quando que a meditação começou, porque, por ela ser uma prática antiga, não tem necessariamente registros escritos com muita frequência, né, digamos assim. E sobre essas práticas dentro dessas religiões, a gente não vai entrar muito em detalhes sobre como isso aconteceu, porque é muita coisa para falar, mas em algumas das nossas referências vai ter alguns links de sites que especificam um pouco mais sobre isso, então quem tiver interesse pode correr atrás, pode vir tirar dúvida com a gente também se quiserem, fiquem à vontade. E a meditação, a princípio, ela tinha o intuito dessa coisa, né, de transcender as limitações da vida humana, se conectar com as forças universais, mas hoje a gente vê muitas pessoas buscando a meditação como uma forma de aliviar o estresse e a ansiedade, não necessariamente para se conectar com o universo. Obviamente que uma coisa não exclui a outra. Trazendo alguns aspectos, né, sobre pontos principais do que aconteceu durante a história da meditação, a gente tem o primeiro registro em 5.000 a.C., através de uma escultura presente na Índia. Nessa escultura, como vocês podem ver, as pessoas estão sentadas em postura de meditação e com os olhos parcialmente fechados. Em 1500 a.C., já começaram alguns registros escritos que mencionam práticas de meditação logo após o surgimento do Vedantismo na Índia. O Vedantismo é uma tradição espiritual que preocupa principalmente com o conhecimento e compreensão da natureza da realidade. Em 600 a.C., começaram a surgir algumas formas de meditação na China, através do taoísmo, que é conhecido como símbolo do Yin Yang, né, bem famoso. E o taoísmo é uma tradição filosófica e religiosa, cujo foco é a vida em harmonia com o Tao, que, traduzindo do chinês, significa caminho ou princípio. Nesse mesmo século, começaram a surgir outras formas de meditação, através do budismo, com Siddhartha Gautama, que é o Buda, com o jainismo, com Mahavira, e o confucionismo, com Confúcio. Agora, já falando, né, de acontecimentos depois de Cristo, a gente tem no ano 900 uma meditação cristã, com a presença do exicasmo na Grécia, que é uma tradição de oração mais solitária, muito presente na Igreja Ortodoxa e em algumas igrejas católicas orientais, e as práticas envolvem basicamente a repetição das orações de Jesus. No século XI, a gente já tem uma meditação judaica, que é um ato de devoção caracterizado pela repetição dos nomes de Deus e de súplicas. Ele é interpretado muito como uma técnica de meditação atualmente do sufismo, que é um dos elementos essenciais, que é o conceito de Dirk. Já no século XVIII, a gente já começa a ter uma ocidentalização desse conhecimento através da Europa e dos Estados Unidos. Começaram a surgir os primeiros estudos sobre meditação aqui no Ocidente. E pulando um pouquinho mais para frente, na nossa linha do tempo, indo já para o século XX, a gente tem a meditação transcendental, com Maharishi Mahesh Yogi, que é um guru indiano que deu início a essa meditação transcendental. Em 1955, a gente tem a publicação do primeiro estudo sobre meditação usando a eletroencefalografia.
Esse é um método de monitoramento eletrofisiológico, né? Coloca aqueles fiozinhos, assim, eletroduzinhos na cabeça, e eles registram a atividade elétrica do cérebro enquanto a pessoa está meditando. Em 1979, a gente tem a meditação Mindfulness, que foi desenvolvida por Jon Kabat-Zinn, quando ele fez o programa de meditação em Mindfulness, que é o tópico principal da nossa apresentação. E hoje em dia, né, como eu já havia dito, a meditação passou a ser vista não só como meio de atingir essa iluminação espiritual, mas também como forma de aliviar o estresse e a ansiedade. Vou falar agora para vocês brevemente sobre os tipos de meditação. E os principais que a gente tem é a budista, que o principal foco é o desenvolvimento de certas qualidades mentais em busca dessa iluminação espiritual. E o budismo, as técnicas de meditação são divididas em diversas formas. A gente tem o Metta, o Mindfulness, a Vipassana, Theravada, Zazen, Zen. O Mindfulness é uma divisão do Vipassana, então foram algumas técnicas que eles pegaram da Vipassana e incorporaram de uma maneira mais diferenciada. Só que, por sua vez, essas divisões do budismo, eles se dividem em outras divisões também. A gente tem diversos tipos de budismo Zen também. Então, assim, é um campo bem vasto. Outro tipo de meditação é a confucionista, que apesar de ser um sistema filosófico, os seus rituais eram voltados para a observação de aspectos do cotidiano, sejam eles conscientes ou não. E muitas meditações, elas fazem isso, né? Coloca a pessoa para se concentrar em coisas simples do dia a dia, para poder ver se ela consegue focar em certos aspectos da sua vida. Temos também o hinduísmo, cujas práticas geralmente envolvem a procura da consciência de Deus e das bênçãos dos devas, que são os deuses hindus que regem a natureza. E a meditação ela é feita para ajudar o indivíduo a pensar na divindade durante o cotidiano. Novamente aí, né, essa coisa de pensar no cotidiano e tal. E ela é dividida em Raja Yoga, Transcendental, Vedic Yogic, a própria Yoga e por aí vai. Temos também a islâmica, representada principalmente através do sufismo. Os praticantes procuram desenvolver uma relação mais íntima, direta e contínua com Deus através de práticas espirituais que foram transmitidas pelo profeta Maomé. E isso principalmente através de orações e de jejuns. A jainista é uma prática que inclui também o jejum, só que ela faz também o retiro para locais isolados, tem mortificação do corpo, tem a crença no karma, mas é um karma diferente do budismo. No budismo eles têm uma visão um pouco mais, né, de ação e reação, aqui na jainista a gente já não tem isso, é uma visão mais diferenciada. Tem a judaica, que ela é feita através das rezas, dos cânticos e das preces musicais, cujo intuito é se conectar com Deus. Então, a gente tem as três principais, que é o asceticismo, o Kabbalah e o Mussar. E, por fim, a gente tem a taoísta, onde a gente toma a natureza como referência em nossas vidas como meio para poder atingir o equilíbrio, que seria o Yin e o Yang. E agora eu vou passar a palavra para o João, que vai dar continuidade ao nosso trabalho. Boa tarde, pessoal. Meu nome é João Pedro e eu vou dar continuidade à apresentação. Bem, em aspectos gerais, o termo mindfulness ele se origina do Pali Sati. Pali era um idioma utilizado pelos budistas há 2.500 anos atrás. E a palavra Sati ela é traduzida como atenção plena. Esse conceito ele veio de práticas meditativas do budismo Vipassana e foi trazido e incorporado à medicina ocidental na década de 70 por Jon Kabat-Zinn. Ele desenvolveu o programa de redução de estresse baseado em mindfulness, que era voltado inicialmente para o tratamento de pessoas com doenças crônicas e sintomas álgicos persistentes. O que é? Primeiramente, a gente tem que falar um pouco sobre a concentração. E a concentração, ela é uma capacidade natural do homem e costumamos utilizá-la muito pouco. Porém, ela pode ser desenvolvida por meio de um treinamento ou intervenções em mindfulness. E afinal, o que é o mindfulness? Nada mais é que a consciência do presente de forma não julgadora,
ou seja, um processo psicológico caracterizado pela atenção ao momento presente, exercido de modo intencional. Nós exercitamos a curiosidade e a gentileza em relação às nossas experiências, como pensamentos, imagens, emoções, sensações corporais e outras percepções sensoriais que vão surgindo momento a momento. É como se entrássemos num estado de abertura emocional, para que sejamos capazes de experimentar as emoções de forma completa e fiquemos em contato com o presente, sem apresentar reatividade comportamental intensa. Além disso, o desenvolvimento da habilidade de mindfulness ele auxilia as pessoas a lidarem com emoções difíceis. Agora eu vou falar um pouco sobre as abordagens psicoterápicas. Atualmente, diversas abordagens psicoterápicas têm utilizado esse treinamento como um componente central. Intervenções baseadas em mindfulness têm sido estudadas não apenas como forma de tratamento, mas também para a promoção da resiliência e bem-estar nos mais diversos grupos de indivíduos. Terapia de aceitação e compromisso. A primeira delas é a ACT. Ela é desenvolvida a partir da releitura contextualizada do processo psicoterapêutico. Seu principal foco é a redução da esquiva experiencial, que é vista como uma das maiores fontes do sofrimento humano. Essa terapia promove atitudes para aceitar pensamentos e emoções como realmente são, e não como parecem ser. A prática atua no enfraquecimento dos diferentes contextos socioverbais patogênicos que surgem no processo de socialização das pessoas que são responsáveis pelos transtornos de ansiedade. O indivíduo é levado a desenvolver habilidades no sentido de vivenciar seus conteúdos como realmente são, sem categorizá-los em bons ou ruins, e a aprender a respeitar os pensamentos e sentidos, vivenciando os momentos sem necessariamente racionalizar tudo. Terapia cognitiva baseada em mindfulness. Essa prática libera a pessoa da elaboração automática das experiências e das suas associações, que podem levar a um processo de ruminação. A meditação faz com que o indivíduo processe diretamente uma maior variedade de eventos, ampliando assim suas vivências. Ela nos faz permitir que os pensamentos, os sentimentos e as sensações se apresentem espontaneamente, sem o uso de filtros de crenças, suposições, expectativas e defesas. Isso diminui as estratégias de esquiva e os estilos de adaptação de respostas reprimidas, tornando todas as experiências vivenciadas menos ameaçadoras. Redução de estresse. Programa Kabat-Zinn. O indivíduo ele é convidado a praticar a meditação através de 2 exercícios, formais e informais. Os exercícios formais servem para o indivíduo fazer uma varredura mental do corpo. A meditação é feita sentada e sua concentração ela é focada na respiração, nos alongamentos e em técnicas meditativas adotadas pelo yoga. Os exercícios informais consistem em vivenciar situações do cotidiano de maneira plena e consciente, com atenção focada no que está acontecendo, sem julgar ou racionalizar. Pode ser ao subir uma escada, trabalhar, fazer atividades em casa, estar junto com os amigos ou qualquer outra coisa. Ambos os exercícios mostram que estar intencionalmente atento no aqui e no agora é possível lidar de maneira criativa com situações cotidianas. Há estudos indicando que o treino ele causa diminuição de problemas psicossomáticos, dor crônica, fibromialgia, transtornos de ansiedade, psoríase e outros. Prevenção de recaída da depressão. Essa terapia promove a recuperação de um maior leque de modos de reagir, com alternativas à ruminação depressiva. A aceitação de variações de humor, e especialmente de sentimentos e sensações negativas, detectando o momento em que o humor está abaixando e a impedir a passagem que o piloto automático faz do humor negativo para o pensar negativo. Desenvolve a capacidade de aceitar o humor triste como parte do cenário e não como um aspecto central da sua existência. Aprende a estar no momento presente, sem precisar acessar ideias a respeito do passado ou do futuro que estão de acordo com o modelo contido em esquemas depressivos.
A partir dos avanços no transtorno por uso de substâncias, estratégias como mindfulness e treinamento em habilidades sociais, THS, são apontadas como promissoras pela literatura. Dessa forma, esse artigo teórico, o objetivo é discutir as possibilidades do mindfulness integrado ao THS no tratamento de usuários de drogas. O consumo de drogas no Brasil é considerado um importante problema de saúde pública. Na medida em que o uso de drogas repercute em prejuízo aos indivíduos, identifica-se o transtorno por uso de substâncias, TUS. O transtorno trata-se de um padrão patológico de comportamentos, caracterizado por um conjunto de sintomas cognitivos, comportamentais e fisiológicos. O TUS gera sofrimento para o indivíduo e para aqueles que relacionam com ele. Tal fato deve-se ao baixo controle do uso de substâncias pelo sujeito, além de prejuízos sociais e riscos associados ao uso, sendo que doses cada vez maiores são necessárias para a obtenção do efeito desejado, o que é chamado de tolerância. HS no contexto de uso de drogas. As HS constituem um conjunto de comportamentos emitido por uma pessoa em meio social, expressando seus sentimentos, desejos, atitudes, opiniões ou direitos de modo adequado à situação, respeitando as demais pessoas e resolvendo os problemas imediatos e diminuindo assim a probabilidade de dificuldades futuras. As dimensões comportamentais básicas da HS são fazer e aceitar elogios, fazer e recusar pedidos, expressar amor, agrado e afeto, iniciar e manter conversações, defender os próprios direitos, expressar opiniões pessoais e desacordo, expressar incômodo ou desagrado justificados, pedir a mudança de conduta do outro, desculpar-se ou admitir ignorância e enfrentar críticas. Ansiedade e estratégias do mindfulness. As práticas do mindfulness podem aumentar o desempenho dos indivíduos nas relações interpessoais e também diminuir a ansiedade. Em um estudo piloto que objetivou avaliar o treinamento do mindfulness para adolescentes com dificuldades de aprendizagem, os resultados evidenciaram os benefícios de tal intervenção para a redução da ansiedade e para o aumento das HS. Considerando que o uso de substâncias como um comportamento de evitação experiencial de situações sociais que geram ansiedade, as práticas do mindfulness podem auxiliar na aceitação da situação e na alteração do manejo do enfrentamento desadaptativo. A relevância do mindfulness para usuários de droga em tratamento. Atualmente, estudos indicam os benefícios do mindfulness para a população usuária de substâncias. Em uma revisão sistemática sobre o mindfulness e populações encarceradas, foram identificadas a diminuição da depressão e perturbações de humor, aumento da autoeficácia da recusa de drogas e autoestima entre usuários de substâncias. As práticas do mindfulness podem ser uma estratégia complementar no tratamento do usuário de drogas, pois muitas vezes tal público possui dificuldades na sua consciência emocional e física, bem como a identificação de seus sentimentos. As intervenções baseadas no mindfulness têm como pressuposto que a participante acrescente práticas meditativas à sua rotina e, atrelado ao engajamento, atua como preditor ao alcance de melhores resultados. Sendo assim, os autores concluem que a utilização de técnicas do mindfulness no contexto do THS podem trazer benefícios aos participantes, aumentando a capacidade de regulação emocional e consciência da experiência interna e externa. Tais atributos possibilitam uma maior capacidade de realizar as tarefas diárias, de lidar com emoções como ansiedade, contribuindo assim com a saúde mental. Estas são nossas referências bibliográficas. E agora, para finalizar nossa apresentação, passo a palavra para Milena, que falará uma meditação guiada ao vivo com a gente. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado.